Em fundo preto, pequenas pirâmides azuis surgem na tela e passam da esquerda para a direita, o logo do NEAD. Em fundo branco, pirâmides azuis se movimentam aleatoriamente, logo da Unesp, logo da UAB. Animação: metrópole em tom cinza, árvores vermelhas, desenho de pessoas, uma seta vermelha sobe circulando uma antena e se desfaz no topo. Televisão: Univesp TV, setas em direção ao cérebro. 3 estudantes, Pedagogia Unesp. Letras brancas. Música como recurso histórico. Escola Estadual Adolfo Gordo, em São Paulo. Em uma sala de aula, estudantes tocam instrumentos musicais e cantam. Violão, guitarra, percussão. Estes são instrumentos importantes para uma aula. Uma aula de história. Aqui nesta escola, os alunos do 2º ano do ensino médio tocam, cantam e também aprendem. Nesse caso, a música tem um caráter lúdico. Alexandre Visoto, professor de História. Ele é um homem branco com cabelo castanho escuro, barba rala e traja camiseta amarela. Tá? Então, ela sensibiliza também, ela aproxima, né, o aluno desse conteúdo histórico que a princípio está distante dele. Alexandre Visoto é professor da Escola Estadual Senador Adolfo Gordo. A aula de hoje é sobre utopia. Seguinte, pessoal, o assunto de hoje, o mundo ideal. Na sala de aula, o professor Alexandre aponta para a lousa. Está ligado que a idealização de algo que não existe se refere a uma utopia, tá? Pode ser o sonho alimentado pela imaginação. Para tratar do tema, o professor volta ao passado e utiliza como exemplo a sociedade europeia medieval e também a do século XVI. No primeiro caso, a França medieval. No segundo caso, a Inglaterra da Idade Moderna. Tá bom? Vamos fazer uma comparação, então, entre os dois e relacionar com a música, tá? O que é fundamental. Nesse primeiro caso aqui, a cocanha é um poema. Tá? O nome significa, obviamente que tem vários significados, tá? É muito aberto esse significado, mas geralmente se refere ao que eles chamavam de pão doce. Então o nome desse país mitológico é Pão Doce. E é um poema anônimo. Escreveu um texto que é uma crítica, tá? À miséria, à pobreza, à carência que a maioria dos camponeses vivenciavam na Idade Média. Após a explicação, é a hora dos alunos lerem trechos do poema Cocanha com acompanhamento musical. Um estudante toca violão e outros 2 seguram folhas de papel. Mas fui louco quando de lá saí. Mas meus amigos eu queria para aquela terra levar. Junto comigo se pudesse, mas desde então não posso lá entrar. O caminho que seguira, nem a trilha, nem a estrada, jamais pude encontrar. E como não posso voltar, não tenho como me consolar. Por isso, uma coisa eu vou lhes dizer. Se vocês estão bem, não mudem por nada, senão podem acabar mal. Pois como ouvi muitas vezes, em um provérbio, quem está bem não mude, pois pouco ganhará. Eis o que nos ensina o texto. O livro A Utopia, escrito no século XVI por Thomas Morros, também foi discutido na aula. Vamos rapidamente só analisar a utopia do Thomas Morros, Professor Alexandre. que tem uma diferença básica da cocanha. Primeiro, uma diferença temporal. Século XVI. Período áureo do absolutismo. Tá? Poder absoluto dos reis na Europa. Porém, ele propõe uma sociedade igualitária diferente da cocanha, porque lá existem regras, existem leis. Então a população tem que respeitar essas leis. Para fechar, o professor relaciona o tema com 2 canções. Agora eu quero analisar 2 músicas. Depois que vocês interpretarem essas músicas, eu quero que vocês encaixem as peças. Elas estão relacionadas, estão identificadas com qual das utopias? O livro ou o poema
cocanha. Na sala de aula, os estudantes tocam instrumentos musicais e cantam a música Sociedade Alternativa de Raul Seixas e Paulo Coelho. Tem a segunda música ainda, correto? Professor Alexandre. Segunda música. Percussão na segunda música, ok? Mais leve. Queria ser melhor depois, você queria ser o herói das estradas, tudo que você queria ser. Sei um segredo, você tem medo. Os artistas, eles... Estudante Daniel Faria. Ele é um menino branco com cabelo castanho escuro. Traja camiseta branca. Eles traduzem a época deles na música e eu acho interessante. Não sei se é mais fácil de aprender assim, mas eu acho mais interessante a aula com música. A música tem uma centralidade na nossa cultura. José Geraldo Vince de Moraes. Isso tem muito a ver com a formação da sociedade moderna brasileira. José Geraldo Vince de Moraes é professor da USP. Conversei com ele sobre as relações entre música e história. José Geraldo é do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele é um homem branco com cabelo preto e barba rala. Usa óculos e traja camisa azul escura. Bom, na verdade a música pode servir como fonte de estudo do historiador como qualquer outro documento. De qualquer maneira, o historiador trabalha com cinema, com fotografia, que também tem uma linguagem muito específica e que ele consegue desenvolver ou conseguiu desenvolver algumas metodologias e análises e compreensões que avançaram bastante ao longo do século XX. Infelizmente, a música é muito pouco apropriada pelo historiador como fonte. É possível perceber uma dinâmica aí dos anos 80, né, do século passado para cá, que os historiadores começaram muito lentamente a se preocupar com a música. E no final daquele século é que os historiadores de fato então se debruçam sobre esse elemento como uma fonte como outra qualquer. Né? Então vários historiadores começaram a trabalhar sobre o assunto, sobre a fonte, perdão, e quando começa a trabalhar com ela, começam a surgir os problemas e as reflexões em torno dessa fonte. Né? Hoje, os caminhos que se apontam são variados, né? Se apontam para diversas formas de se apropriar dessa fonte. Né? Agora, talvez o elemento mais importante que vale a pena destacar é que ela já ocupou um espaço importante entre os historiadores. E ao ocupar um espaço importante entre os historiadores, ela começa a fazer gancho com os outros universos que estão relacionados à produção do conhecimento histórico. Então, livros sobre o assunto, então professores no ensino fundamental e no ensino médio começam a se preocupar com isso também. Do ponto de vista da educação e também do ponto de vista de utilizar a música na sala de aula como um recurso, como qualquer outro. A música é utilizada como recurso para ensinar história também aqui nessa escola de Campinas. A professora Ivone trabalha com os alunos de 4º ano a vida de Zumbi dos Palmares. A professora Ivone e as crianças estão no pátio da Escola Estadual Regina Coutinho Nogueira. A professora Ivone é uma mulher branca com cabelo castanho escuro na altura dos ombros, traja camiseta preta. As crianças estão sentadas no chão. O morador do quilombo é um quilombola. E esses quilombos, gente, foram surgindo vários pelo Brasil. Zumbi nasceu no quilombo, ele não era escravo, ele já vivia ali no quilombo, ele era um quilombola. Só que quando ele tinha 5 anos, eles invadiram, o governo vivia tentando destruir os quilombos, os senhores queriam os escravos de volta. Aí ele foi preso, com 5 anos, e entregue para um padre.
Esse padre ensinou Zumbi, deu o nome de Francisco, batizou ele como Francisco e ensinou ele a ler, a escrever português e latim. Com 15 anos ele fugiu. Ele fugiu e levou uma arma muito grande com ele. O que o Zumbi aprendeu dos brancos? Ler e escrever. Ler e escrever. Essa arma é a arma mais poderosa. Para auxiliar na história de Zumbi, a professora apresenta para os alunos 2 músicas. A primeira delas é o Canto das Três Raças, interpretada por Clara Nunes. A outra música é um samba-enredo de 1960 da Salgueiro, chamado Palmares. Os escravos fugiam da opressão e do jugo dos portugueses. Acho legal. Estudante Isabelle Kilgeber Balbino. Ela é uma menina branca com cabelo castanho claro na altura dos ombros. Traje a camiseta branca e um arquinho de pérolas com uma flor lilás. A música e a história tem muita coisa a ver. Parece que você está lendo um livro da história. Só que, na verdade, você não está lendo, você está escutando. Além do conhecimento de conteúdo, Professora Ivone Goulart. né, que a gente não pode nunca abrir mão, ela traz a curiosidade. Né? A música, além da letra, ela tem ritmo, ela tem swing, ela traz energia. E isso contagia a criança. E tudo que ela faz com prazer, ela vai fazer bem feito e vai despertar outros interesses. Pode traduzir a imagem na minha cabeça. Estudante Luan Bordon de Souza. Ele é um menino moreno com cabelo castanho escuro. Traje a camiseta branca. E a música é do samba do Rio de Janeiro. Eu achei também legal. O que te chamou a atenção nessa música? Chamou a atenção que eu entendi que o Brasil era uma colônia e também gostei de saber disso. Olha, José Geraldo. eu diria o seguinte, ao invés de dizer, te dar um ou outro autor ou compositor ou um ou outro gênero, eu diria o seguinte, há alguns gêneros e, consequentemente, seus compositores consagrados que a gente conhece bastante e que isso foi sendo construído ao longo do século XX. A duras penas, né? No campo da música popular, quer dizer, precisou se construir um discurso de legitimidade dessa cultura. Arquivo FPA. Trecho preto e branco de Caetano Veloso. Ele é um homem branco, cabelo cacheado. Traje a blusa de gola alta e blazer. Contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Mas de qualquer maneira se criou um discurso José Geraldo. Em torno de alguns gêneros e alguns compositores importantes e que sempre o professor pode destacar, quer dizer, então desde a modinha do século XIX, né? Ou o machixe na virada do século XIX ao século XX, e se quiser avançar mais, né, com o samba dos anos 30, a bossa nova dos anos 40, 50, perdão, a MPB nos anos 60, quer dizer, são gêneros consagrados que podem ser trabalhados na música popular, claro, né? E no campo da música erudita, aí os gêneros são mais consagrados ainda. Mas será que é preciso entender de música para poder utilizar esta ferramenta no ensino de história? Muitas vezes se imagina que, para se trabalhar num campo como esse, o historiador se veja obrigado a ser um músico de formação, né? E o que eu costumo dizer é que não é necessariamente, isso não é necessário, tal como não precisa ser cineasta para trabalhar com o cinema, ou fotógrafo para trabalhar com a iconografia. Há alternativas, e se discute bastante hoje, né, de como o historiador pode se aproximar da música sem que necessariamente ele precise saber música. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos teus na luz dos olhos meus, sem mais. Lararará. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar
que a luz dos olhos meus precisa se casar. Então, nessa mesma medida, fazendo o gancho com a sua pergunta, quer dizer, o professor não precisa saber de música para se utilizar desse elemento na sala de aula. E eu acho que é um elemento, eu não sei porque eu sou simpático à questão, mas eu acho um elemento extremamente atrativo, eu diria até dos mais atrativos, né? E veja, eu digo isso não só para ser utilizado na aula de história, quer dizer, na aula de literatura, né? Em outras disciplinas escolares, eu acho que a música é um elemento bacana de ser utilizado. E na música cada vez mais. E na história é cada vez mais. Então, ela é importante para a gente entender a sociedade moderna que se criou no início do século XX. Então, ele tem essas várias alternativas, né? E é muito atrativo, quer dizer, as crianças e os adolescentes gostam de música, porque tem educação, que eu falei, não musical, mas de escuta, né? Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Reitor Sandro Roberto Valentini. Vice-reitor Sérgio Roberto Nobre. Pró-reitora de graduação Gladys Massini Cagliari. Logo do NEAD, logo da Prograde. Klaus Schliessen Jr., coordenação NEAD. Edson Carmo Inforsato, coordenação pedagógica. Maria Cândida Soares Delmasso, coordenação editorial. Elisa Tomoe Moria Schliessen, coordenação de gestão. Gladys Massini Cagliari, pró-reitora de graduação. Disciplina, Conteúdos e Didática de História. Professora autora, Tereza Malatian. Produção audiovisual, Univesp NEAD Unesp. Logo da VUNESP, logo da Fundunesp, logo da Unicel, logo da Prefeitura da Cidade de São Paulo, logo do NEAD, logo da Prograde, logo da Unesp, logo da UAB e logo da CAPES. Roteiro de áudio e descrição: Ana Maíra Samuel da Silva, Ana Virgínia Ziano Lima e Renato Costenaro. Locução: André Neri. Consultor: William Donizete Vigentin.